salva de palmas para a Manuela. Boa tarde a todos. Eu queria fazer 3 agradecimentos. Primeiro, a todos os presentes, por se disporem a estar aqui e a participar nesta minha apresentação e nas outras, evidentemente, mas estou a agradecer pessoalmente, portanto, refiro a mim. Em segundo lugar, queria agradecer à Esmeralda, que me trouxe de Lisboa, e que foi muito simpática. Acho que como toda a equipa tem sido, mas queria agradecer que foi realmente muito dedicada também à causa, não é, de me trazer para eu estar aqui e para ontem, à hora, para poder assistir a todo este bloco, que eu entendo que há muito tempo não participava num bloco deste género e percebi que, se calhar, este bloco ia ser um bloco onde as diferentes sensibilidades, que há muita gente sabe, não é, convergiriam no sentido de tentar perceber o que é que se está a passar, em termos globais, em termos destas sensibilidades múltiplas que estão em atividade neste momento em Portugal. E, em terceiro lugar, queria agradecer à Paula Candeias pelo convite e pela sua disponibilidade para maturar também já em certas coisas, mas faz parte da lógica. E eu também sempre já organizei colóquios e há sempre o anfitrião tem sempre uma despesa maior, porque tem que assistir às necessidades dos outros, daqueles que convidou e daqueles que estão presentes. Embora eu tento não ser pesado, mas há sempre um peso que existe. Bem, passado isto, eu queria pedir-vos uma coisa muito simples. Já vão ver o que é. Esplendor
Já vou começar a falar assim. O tema que eu trago aqui é um tema que já várias vezes tratei também, portanto haverá pessoas, porventura, já cientes de algumas das ideias fundamentais que eu vou apresentar, mas haverá sempre novidades e, portanto, acho que tento, na medida do possível, sim, obrigado. Tendo, na medida do possível, sempre também introduzir novidades ou algumas diferenças nas minhas apresentações, exatamente para não amassar aqueles que fazem o obséquio de reincidir. Bem, o título da minha comunicação é A História de Portugal como Eco do Destino Lusíada. E há uma tendência muito grande, talvez por vergonha da história, não sei exatamente porquê, mas há uma tendência muito grande para nós, portugueses, desleixarmos essa atenção à história. Eu posso inclusive dizer que temos horror à história, à nossa história. Isto é muito vulgar em muitos, até autores consagrados, que parece que têm uma vergonha inata pela história do país onde nasceram. Porque, evidentemente, não se nasce impunemente onde se nasce. Nós nascemos num sítio porque nós próprios, e eu aqui distingo os nós próprios de nós mesmos, porque nós próprios assim o decidimos num plano diferente da roda da existência. E, portanto, quando nascemos num lugar, esse lugar é o nosso lugar de destino. Mesmo que não seja aí que compramos o nosso destino. E, portanto, a história, mais que tudo, é comandada por um destino que normalmente está obrigado. Que está associado a um mito fundador, a um mito que, na realidade, é aquilo que comanda a história. Nesse aspecto, a história nesse aspecto particular, a história é sempre uma história sagrada. Aqui está um exemplo disso mesmo, um selo de Afonso Henriques, de uma doação de Afonso Henriques, onde ele se apresenta, porque está o nome dele no campo, portanto, na orla deste selo. O Afonso Henriques apresenta-se aqui como representante de Deus na Terra. A Pax e a Lux, que se vê nos quadrantes superiores, correspondem nos quadrantes inferiores ao Rex e ao Lex. Portanto, o Rex, Afonso Henriques, que é o legislador, está dependente de uma ordem superior. Uma ordem que é a ordem da paz e da luz. Da paz e da luz. Portanto, esta ideia é expressa logo nos inícios por um selo de Afonso Henriques. Este selo é de 1133, salvo erro. Eu não tenho a data aqui, mas pronto, anda por aí. E dá a justa medida daquilo que o Afonso Henriques pensava acerca de si próprio. E de si mesmo também, talvez. Bem, mas dizia eu que, portanto, a história, baseada e movida por mitos, é uma história sempre sagrada, como, aliás, aqui está exposto. E, efetivamente, existe um destino português, como existe um destino francês, como existe um destino espanhol, como existe um destino... Bem, o destino espanhol não é propriamente um destino, são vários, porque Espanha não é um Estado unitário, a Alemanha também não é um Estado unitário, a Itália também não é, portanto, existem vários destinos, em alguns casos, alguns Estados europeus, que nós hoje conhecemos como sendo um, mas na realidade não são um. Há várias almas ali vibrando. Mas existe um destino português, e esse destino português ou foi, desde muito cedo, perfeitamente definido numa série de ações que, como dizia há pouco o José Manuel dizia muito bem, não é? Ele era uma pessoa fundando-se num mito que pode não ser
pode não ser verdade, mas é verdadeiro, não é? Porque tanto me faz que a Nossa Senhora de Fátima tenha ou não tenha aparecido. O que é facto é que Fátima hoje em dia funciona. Não importa que se eu fosse rico, Estevão não teve a visão de Cristo em Ourique. O que interessa é que isso funcionou, passou a funcionar como uma verdade, porque é evidente também não se ia pôr em causa o juramento que o rei fez. Parem, há aqui uma série de fatores depois que entram em jogo para sustentar a verosimilhança de uma coisa que pode não ser verdade, mas que se torna verdadeira por vários fatores. Por outro lado, há no nosso destino português uma característica muito curiosa. Se nós compararmos, pegarmos no nome Portugal, não vou entrar agora em pormenores sobre os significados, nada disso, não é o momento. Se pegarmos no nome Portugal, verificamos que em toda a Europa, Portugal é o único nome macho. A Espanha, a Itália, a França, a Grécia, a Turquia não é Europa, mas pode ser, pode vir a ser, não é? A Letónia, a Polónia, a Rússia, a Noruega, a Suécia, etc, etc, etc. É o único nome macho. E isto, como? Não é um país, é um protetorado. Não, um protetorado, desculpa, há uma diferença entre país, entre Estado e protetorado. Tal como, por exemplo, também podemos, além do Luxemburgo, também podemos integrar aí o São Marinho e outros protetorados, mas protetorados não são países, não são Estados no verdadeiro sentido do termo, como Portugal, a França, a Espanha, são. Bem, portanto, curiosamente o Luxemburgo também tem um nome que tem algumas ressonâncias com a Lusitânia, não é? Tem ali uma raiz comum, mas pronto, mas é um protetorado, efetivamente não pode ser tomado na mesma consideração. Já vamos ver isto relativamente a outras questões. Portanto, e este nome macho é muito curioso, que é mesmo importante. Na profética que tem sido esquecida, e a profética aqui podemos começar pelo Bandarra, embora não seja o primeiro cronologicamente, mas é um dos mais importantes. Na profética, o Bandarra refere-se ao reino de onde há de sair o Salvador da humanidade, e isso é mais evidente ainda nas profecias que são redigidas em latim, usando o género masculino. Não usa o género feminino. Portanto, o ser macho é capaz de ter um interesse nisto, não é? Nesta situação. Pronto, isto levar-nos-ia muito longe, eu não vou avançar por aqui. Se depois houver perguntas, pode ser que durante esse período das perguntas eu possa ir um pouco mais além, porque senão não tenho tempo para expor tudo quanto tenho a expor. Mas eu vou fazer uma demonstração de como, efetivamente, porque nós todos estamos imbuídos da ideia de que somos livres. É uma falsa ideia. Foi a Igreja que inventou, a Igreja Católica. Foi a única, dentro do cristianismo, foi a única parcela da Igreja que inventou isto. Porque a Igreja Bizantina não tem isto. A Igreja Bizantina não aceita o livre-arbítrio. A Igreja Católica inventou de braço no ar, votando de braço no ar, o livre-arbítrio. No Conselho Ecuménico. Quem vota a favor? Foi assim. E nós todos hoje estamos convencidos que existe. Coisa curiosa, seríamos os únicos seres do universo inteiro a estarmos sujeitos ao livre-arbítrio. Porque nada no universo é livre. Tudo está encadeado, nada é livre. Claro que nós temos uma margem de manobra entre se vestir uma camisola preta e uma azul, mas isso não é liberdade. Não é? Eu não estou a falar, evidentemente, da liberdade política, que isso é outra história. Estou a falar da liberdade em termos superiores. Bem, e, portanto, essa liberdade que nós estamos convictos que existe, a historiografia, por exemplo, então está muito mais convicta que existe. Porque tudo é aleatório na história. Eu ouvi uma vez o Armando Saraiva na televisão, daqueles programas dele, que até ele era um assíduo frequentador do programa do Armando Saraiva, mas evidentemente apanhava assim uma série de coisas que me chocaram e chocavam frequentemente. Aliás, eu conheci pessoalmente e tive a ocasião de trocar histórias com ele, e o que ele dizia acerca da história que contava é que era aquela história que as pessoas gostavam de ouvir. Não interessava se fosse verdadeiro, lá está. O mito pode, não é? Não interessava se era verdadeiro, não. Interessava era aquilo que as pessoas gostavam de ouvir. Bem, e então, na história nada é aleatório. Se a nível individual não é, a nível coletivo ainda menos é. Bem, eu vou dar-vos um exemplo de como não é aleatório, embora os políticos julguem que são eles que comandam a história, como marionetas, não é? como manipuladores de marionetas. Ou fantoches, que há uns que manipulam por baixo.
Não é? Uns por cima, outros por baixo. Bem, mas é curioso também, porque é que há uns por baixo e outros por cima, não é? É engraçado. Bem, estas coisas são todas muito engraçadas. E, reparem, vamos olhar um pouco para a descolonização. A descolonização europeia, não é? Porque não foi só a portuguesa que aconteceu, foi a descolonização europeia que começou no século XVIII e começou. E começa, em cada círculo nacional, começa de uma maneira e termina de uma determinada maneira também. E repete-se esse modelo em todos os círculos nacionais. A primeira colónia a descolonizar é sempre a mais ocidental. A última é sempre a mais oriental. Carga d'água é que isto acontece, não é? E algumas vezes é por ordem, ainda por cima, do Ocidente para o Oriente. Vamos lá fazer um exercício de cultura geral. A primeira colónia a descolonizar foi uma colónia inglesa. Qual foi? Estados Unidos. Australianos? Não, os australianos não. Temos que colocar aqui a Commonwealth de fora. Os australianos pertencem à Commonwealth. A Commonwealth não entra nisto. É um protetorado, exatamente como o Luxemburgo. Os Estados Unidos, não é? Extremo Ocidente. Qual foi a última colónia inglesa a tornar-se independente? Não, Israel não. A Índia. Então qual foi? Não. Hong Kong. Hong Kong. Bem, França. Qual foi a primeira colónia francesa a tornar-se independente? Quebec, que é hoje o Canadá. E qual foi a última? Vietnã. Estão a ver? Que raio de liberdade é que os políticos tiveram quando as colonizações, vocês sabem, são feitas contra a vontade da nação-mãe. Portanto, há guerra às vezes, como houve nos Estados Unidos, como houve no Quebec, como houve no nosso caso, como houve até em alguns casos relativamente à Espanha. Não é? Portanto, não é uma coisa feita de livre vontade. Portanto, é ainda mais estranho, bem. Vamos continuar. Eu não vou amassá-los com muitos exemplos, vou só amassá-los com 4 ou 5 exemplos para percebermos isto. Por exemplo, vamos agora para os holandeses. Qual foi a primeira colónia holandesa a descolonizar? É a Guiana holandesa, chamada hoje Suriname. Suriname, exatamente. E qual foi a última? Na Indonésia. Espanha. Espanha teve várias nações na América do Sul a criarem-se praticamente simultaneamente, que deu origem a várias guerras, não é? Várias e dolorosas guerras, que ainda hoje têm alguns. Reparem que os Estados que falam castelhano da América do Sul têm uma má relação com Espanha. Por algum motivo isso acontece, não é? E portanto temos várias, o Uruguai, a Argentina, a Bolívia, o Peru, etc. Vários ao mesmo tempo, e outros que depois surgiram a partir desses. Qual foi a última? Então, esta cultura geral são as Filipinas. As Filipinas, não é? E agora para Portugal. Qual foi a primeira? O Brasil. Qual foi a última? Errado. Reparem uma coisa engraçada. Se isto fosse a vontade dos políticos a mandar, teria sido feito nessa forma. Mas reparem, Timor declarou-se unilateralmente independente. O que aconteceu? Teve que esperar pela independência de Macau para poder ser reconhecida como Estado independente. Portanto, isto não é incompreensível pela política vulgar. Portanto, há aqui uma regra, há uma lei que escapa ao domínio humano e à liberdade humana. Há qualquer coisa que rege a humanidade, que rege as nações, que foge ao controle dos políticos. Os políticos são demasiado orgulhosos e senhores do seu nariz, não sabendo o que estão a fazer, porque se soubessem o que estão a fazer, evidentemente, caminhavam no sentido de integrar estas leis na sua ação. A política hoje como já dizia há mais de um século atrás o Bordal, é uma porca. E portanto é assim que as coisas funcionam. Bem, mas passando a uma outra fase e propriamente a Portugal, também sobre esta questão da descolonização também seria interessante avaliar outros fenómenos, mas pronto, não vem agora ao caso. Outros fenómenos que fogem à liberdade e à vontade dos políticos. Mas, passando agora propriamente a Portugal e à análise global da nossa história e deste nosso destino.
O nosso destino é discernível numa tensão que existe entre dois conceitos que nós usamos muitas vezes confundindo como um único. Já eu ouvi várias pessoas durante este colóquio referirem-se à saudade como qualquer coisa perdida ou perdida. Bem, quando isso acontece, nós usamos a palavra saudades. Saudades. Saudades reporta ao passado. Saudade reporta ao futuro. Nós não cativemos, não sabemos o que é, mas queremos ansiosamente ter e conhecer. É isso a saudade. Saudades é outra coisa. Aliás, a nossa língua é uma língua extremamente rica sobre vários aspectos, já vou dar exemplos disso. A nossa língua é uma língua riquíssima. Eu já lhe chamei, numa intervenção que fiz no Brasil, língua de fogo. Porque exatamente a nossa língua é uma língua que tem potencialidades que nenhuma outra língua neste momento, língua viva, atenção, tem. Porque houve línguas que hoje são mortas que se podiam ou se podem colocar a par da língua portuguesa daquilo que são as potencialidades atuais da língua portuguesa. Mas, essa dualidade, podemos dizer que é uma dualidade saudades, passado, saudade, futuro, tem muito a ver com aquela dualidade de que ontem, logo na primeira comunicação, se falou, da dualidade entre Plutão e Neptuno. Plutão para trás, Neptuno à frente. E também temos outra história do Velho do Restelo. Lembrar do Velho do Restelo, não é? Portanto, esta dualidade é omnipresente na nossa história. Acontece em vários episódios, muitos episódios, e, portanto, é importante saber isso. Agora, nós, neste momento, em que ponto é que estamos? Não estamos no passado, não é? Porque nós sentimos saudades do passado, mas não sentimos saudades do presente. Não é? Sentimos saudades do passado e sentimos saudade do futuro. Então, em que ponto é que nós estamos? O que é que o presente é, neste momento? Ora, é aquilo que tradicionalmente, desde pelo menos o milagre de Eurico, se chama o interregno. Isto é, um espaço temporal entre reinos. Já lá vamos ao milagre de Eurico, e já vou referir mais concretamente ao milagre de Eurico. E este interregno o que é? É aquilo que pessoas chamam nevoeiro. Na realidade não é nevoeiro. Na realidade é neve. Mas poeticamente, sabem, poesia às vezes, e os poetas às vezes gostam de... Mas a neve é o tema, o dia da chegada do encoberto, a manhã da chegada do encoberto, tradicionalmente na profética portuguesa, é uma manhã de neve e não de nevoeiro. Portanto, podemos estar à espera da manhã errada. Porque é outra. Sabe o que é que aconteceu? Houve um copista no século XIX que as trovas de bandarra não foram sempre autorizadas. E houve alterações das trovas de bandarra, houve alterações até de graves, de passagens inteiras, de quadras, de sextilhas, de oitavas, etc. Foram substituídas por outras, foram refeitas. Mas o texto era sempre muito copiado, manuscritamente, para circular, porque evidentemente as edições de bandarra não foram muitas, foram impressas, foram 7, portanto, até o século XIX, mas esgotavam-se imediatamente. E, portanto, circulavam muitas manuscritas. E houve um copista, que eu já descobri quem foi, no século XIX, que, em vez de, ao copiar, leu neve, mas escreveu névoa. E pronto, a partir do névoa chegou o nevoeiro. Vão ver? Portanto, reparem como isto é interessante, porque nós estamos convencidos, estamos convictos que é de uma maneira, que será de uma maneira, mas a realidade, tradicionalmente, é de outra. E, portanto, podemos estar completamente ao lado do assunto. Temos que recuperar isto tudo. Temos que recuperar tudo. Temos que rever muita coisa. E esta é uma das coisas que nós temos que rever. A profética portuguesa. Isto está acontecendo na Europa, por exemplo, atualmente. Está na profética portuguesa. E nós vamos ter um papel muito importante na salvaguarda da Europa. De acordo com a profética portuguesa. Nós vamos ser a retaguarda da Europa, neste caso em particular. Não vem agora para o caso de estarmos a especificar, mas é um assunto sobre o qual teremos que refletir, nós portugueses, brevemente, para também percebermos o que está a passar e tentarmos, efetivamente, desempenhar o nosso papel a contento. Nós temos um papel.
Mas digamos, esta ideia do interregno, que é o momento do nevoeiro, é o momento do que é errático, das tentativas e erro constantes, porque não sabemos bater com a cabeça nas paredes, não sabemos qual é o destino, não sabemos para onde nos devemos dirigir, se é para trás, se é para a frente, se é para diante, se é para... Não é? Não sabemos. E, portanto, andamos aqui mais ou menos às apalpadelas. E essas apalpadelas depois também se repercutem nas tentativas de solução do problema. Por exemplo, eu dou-vos alguns exemplos concretos. Isto é um momento de inversão e treva. Este momento de interregno é um momento de inversão e treva, evidentemente. Por exemplo, relativamente ao culto do Império do Espírito Santo, fala-se muito da Rainha Santa Isabel. A Rainha Santa Isabel não teve nada a ver com o assunto. E continua-se a dizer que teve. Quando já está demonstrado, mais demonstrado por vários autores, que não teve. Quem teve alguma coisa a ver com o assunto está muito mais para trás da Rainha Santa Isabel. Porque o culto do Império do Espírito Santo existe em Portugal desde o reinado de Dom Sancho I. Não é de Dom Dinis. E, portanto, a Rainha Santa Isabel não era nascida nem sonhada, já existia culto do Império em Portugal. Mas continua-se a dizer que foi a Rainha Santa Isabel. Aliás, como outras coisas que se dizem, e que se dizem mal, porque efetivamente não têm qualquer sustentação. Aliás, estas coisas que se dizem são ditas, repetidas, de uma forma repetitiva, sem investigar as fontes. É um problema que já ontem também foi colocado pelo Luís, que é um problema nosso, grave, porque não podemos acreditar em muita gente que diz coisas. Porque são só coisas. Não é a coisa. Não é? E, portanto, temos que prestar atenção a estas questões. Como há outra, por exemplo, por carga d'água. Por carga d'água, desculpa, por carga d'água é que, por exemplo, na Regaleira, é um exemplo apenas, podia trazer outros exemplos, cá, isto é recorrente, não é? Os reis portugueses, olha, desculpa, enganei na imagem, não era esta imagem que eu queria trazer e escolhi mal, mas eu queria mostrar que os reis portugueses na Regaleira estão todos coroados, à exceção de 4. Há um Dom Sebastião que eu não trouxe aqui, pronto, peço desculpa, e depois do Dom Sebastião há os 4 primeiros reis da quarta dinastia, Dom João IV, Dom Afonso VI, Dom Pedro II e Dom João V. E termina aqui a monarquia portuguesa de acordo com Carvalho Monteiro. Mas estes 4 reis, curiosamente, não têm coroa. Portanto, na realidade, não são reis. Porque um rei sem coroa não é rei. Mas o que aconteceu? Porquê que os reis perderam a coroa? Não é? Porque a coroa, o rei que está representado imediatamente antes de Dom João IV, é o Dom Sebastião, não está lá nem o cardeal rei nem os Filipes, coroado com coroa fechada. Coroa não aberta como os outros, mas coroa fechada. Coroa aberta é esta, não é? Coroa aberta é esta. Desculpa, eu devia ter trazido a imagem certa, mas enganei-me ao escolhê-la, ao colocá-la aqui na perna. E, portanto, o que é que isso significa? Significa que o Dom Sebastião, efetivamente, foi quem utilizou pela primeira vez coroa fechada. Coroa de império, coroa imperial. Mas o Dom João IV deixou de usar coroa em 1646. A data é essa. Depois da reunião de um parlamento em Lisboa, não foram cortes, foram um parlamento, porque as cortes tinham regras específicas de reunião e de disposição na sala, e aquilo que aconteceu é uma coisa completamente diferente, em que todos os participantes nesse parlamento assinaram um documento, que é chamado o juramento da Imaculada, segundo o qual ficavam rigorosamente vinculados a um protocolo e a uma missão. E ai de quem não cumprisse. Aliás, o último parágrafo do juramento é uma maldição, onde se diz mais ou menos o seguinte: e ai daquele que, mesmo sendo do meu sangue, é o Dom João IV que fala, Deus me livre, ousar colocar a coroa portuguesa na cabeça. Seja maldito, amaldiçoado e expulso do meu reino. Acaba assim. Bem, portanto, a partir de 1646, os reis portugueses deixaram de ser reis. Reparem como isto é interessante. Então quer dizer que começou a República. A história está toda às avessas. Não é? Não é uma república no bem sentido de termos. Vai para lá a caminha. O que é facto é que esta história entronca noutra.
normalmente diz que o Dom João IV era muito devoto da Nossa Senhora da Conceição, não é? E então o rei decidiu fazer uma coisa curiosa, então foi uma maldição no fim, uma coisa tão extravagante por causa de uma devoção a Nossa Senhora. Pois não tem nada a ver com isso. Em 1646, e esta é outra história que é preciso recontar, uma data próxima dessa, mas eu creio que é mesmo o ano de 1646, é o ano da morte de Dom Sebastião, em França, num convento em Limoges. Portanto, reparem como nós temos que, este interregno, não é? Que não nos deixa ver claro, que nos leva para coisas completamente longínquas daquelas que nós devemos conhecer para exatamente retomarmos a tradição e podermos levar o barco a bom porto, como se costuma dizer em linguagem marinheira. Mas podíamos, por exemplo, usar outro caso, que é um caso também muito conhecido. Por exemplo, a família real, não é? Desculpa, não é isto que eu quero, este. Já agora, vamos lá ver se vocês conseguem. Isto aqui, esta gravura, quando eu pergunto aos meus alunos o que é isto, aliás, eu costumo fazer, não consigo fazer neste computador, costumo enviar só para aqueles animais. E costumo perguntar aos meus alunos o que é aquilo. E evidentemente meus alunos ficam a pensar, não percebem que é uma imagem de 1638, e claro, eu respondo por eles. Deve ser a última vitória do Sporting sobre o Futebol Clube do Porto. Porque para nós hoje, o leão e o dragão são isso. Hoje, o leão e o dragão são isso, ou não? Não é? Reparem como a gente diz mal do Pinto da Costa, mas o Pinto da Costa, logo por ele, é obra. Reparem, os homens, agora o equipamento até mudou, mas o equipamento era azul e branco. As cores da monarquia. E quando mudaram o estádio das Antas para o novo estádio, passaram a chamar-se de Dragões. E o estádio do Dragão. É obra. Só demonstra que eles sabem do que estão a falar. Eu quero recordar que o Porto foi a última cidade de Portugal a implantar a República. Porque estava previsto a família real embarcar na Ericeira, no Iate Amélia, e dirigir-se para o Porto, e o Porto teve à espera até dia 6 de outubro de 1910 pela família real, respeito à família real. Só que a família real foi obrigada pelo imediato do iate a dirigir-se para Gibraltar, porque o imediato estava feito com os revolucionários em Lisboa. Aliás, isto há uma série de outros fenómenos curiosos a respeito de como é que o iate conseguiu sair do Tejo sem ser visto por nenhum barco de guerra, não é que estavam todos os estados e foi ter a Ericeira para apanhar a família real. Evidentemente foi a forma de apanhar a família real toda no mesmo sítio e mandá-la ao mesmo tempo para fora. Mas foi um truque bem feito. Portanto, estão a ver, o que é que isto significa efetivamente? Isto significa simplesmente que a Espanha, o leão, subjugou o dragão, que é Portugal. Sim, não julguem, mas não julguem, meus amigos, que isto é o símbolo de Portugal. Ainda por cima, se olharem com atenção, veem que no turismo de Portugal há gente que não tem sentido da dimensão. Olhem ali, a lenda do galo. The Legend of the Cock. Nem sequer tem a noção da dimensão, não é? Do erro, claro, do erro. Portanto, isto não é efetivamente, isso foi uma invenção. Quando se perdeu o nosso símbolo identitário por excelência, o dragão, é o nosso símbolo identitário tradicional. Quando se perdeu o nosso símbolo, portanto, o ministro da propaganda Salazar, o António Ferro, encomendou a um designer uns estudos sobre símbolos portugueses para ele depois escolher um que fosse se transformar no símbolo identitário em substituição do antigo, que tinha que ir com a monarquia, claro. E então apareceu um galo, mas não era este. Este galo, a gente chama de Barcelos, na realidade é de Santiago de Compostela.
se vocês forem Santiago de Compostela, entram de lojas Ricoeros à volta da catedral e vêm prateleiras cheias de galos Barcelos. E a gente diz, olha, tem um galo Barcelos. E eu vou lá atrás e falo, não, está aqui. Porque realmente chama-se Barcelos, porque em Barcelos é o único sítio em Portugal inteiro, não é? Onde existe num caminho, num dos caminhos da peregrinação de Santiago, um galo. Porque na realidade aquilo que o galo quer dizer, que significa, é simplesmente peregrinação de Santiago de Compostela. Na Hungria há galos, na Alemanha há galos, na Inglaterra há galos associados à peregrinação de Santiago de Compostela, tal como aqui em Portugal e em Espanha. Em algumas igrejas do caminho francês, as fachadas têm inclusive umas gaiolas para pôr galos. Porquê? Porque há uma lenda piedosa a respeito. Vocês vão lá à catedral e no altar principal da catedral veem o frontal do altar em prata, lindíssimo. Onde está contada a lenda. Um peregrino foi preso, acusado de um crime que não tinha cometido. E sentiu-se injustiçado. Chegou, foi levado perante o juiz estava a comer frango. E ele terá dito, se Deus for misericordioso, esse frango, vossa, qualquer coisa, não sei exatamente como ele terá dito em espanhol, não é? Em castelhano, estás a comer, voltará à vida e demonstrará que eu estou inocente. E o franguinho que o juiz estava a comer, e voltou à vida e a estava inocente. Pronto. E é essa a história do galo que a gente chama de Barcelos. Não é? Bem, portanto, o nosso símbolo efetivamente não é este, o nosso símbolo é este. Reparem, a família real, no último almoço, em 5 de outubro de 1910, o último almoço em Mafra, no Palácio Nacional de Mafra, foi comido em louça do dragão. Dom Manuel Luizílio usava como suporte de carta, como suporte de menu na mesa da refeição, etc. Dragões, suportes com formato de dragão, etc, etc. Bem, não vou amassar-vos com isto é apenas uma curiosidade para vocês perceberem que nós andamos completamente desfocados. Então nem os símbolos portugueses nós conhecemos. Andamos a usar Toys R Us. O galo é uma toalheira, não é? Ou McDonald's, ou uma coisa que eles estão com os hambúrgueres, não é? Portanto, é exatamente isso que eu quero dizer ao falarmos do Interregno. O Interregno é isto. Ora, se é isto que queremos continuar a ser e a permanecer neste estado, então evidentemente não sairemos. Falar a saudade é uma coisa inatingível. Se quisermos atingi-la, teremos que mudar de rumo e teremos que libertar-nos deste nevoeiro que nos oprime e nos esconde completamente a floresta. Eu não vou mostrar-vos mais nada, só vou mostrar-vos o Centro Real Português, para vocês perceberem. O Centro Real Português é isto. Portanto, lá está o dragão. Neste caso, é o Centro Real Português da Monarquia Constitucional, da Dona Maria II. Tem a Constituição, o livro da Constituição, e depois a coroa fechada, como aquela que o Dom Sebastião tinha na cabeça naquele quadro que eu não vos mostrei. Bem, mas vamos voltar outra vez para trás. A língua portuguesa, como eu já vos disse, é uma língua efetivamente intraduzível. Vamos ter vários exemplos disso brevemente. Está muito bem. Já por isso ontem ontem não, hoje. Ontem o João, sim, não é? Eu não consigo mexer aqui nisto. Será que tem solução? Tem. Pronto, tem solução. Conseguem ler? Não. Não? Então pronto, eu leio. É uma citação de Fernando Pessoa, diz assim: a ortografia é um fenómeno da cultura e, portanto, um fenómeno espiritual. O Estado nada tem com o espírito. O Estado não tem direito a competir em matéria estranha ao Estado a escrever numa ortografia que repugna, como não tem direito a impor uma religião que não aceita. Chega! Isto foi escrito em 32. Eu vou agora mostrar-vos, então, como a língua portuguesa é intraduzível. Ora, usando alguns exemplos que vocês devem conhecer, não é? A nossa palavra janela é correspondente a outras palavras de outras línguas. Em inglês é window, em espanhol é ventana, em francês fenêtre e em italiano finestra. Isto só para citar algumas. Podíamos fazer isto até alargar isto a outras.
a outras línguas. Mas dá para perceber imediatamente que na primeira linha, window e ventana só pode ter a ver com o exterior da janela. Porque estamos a falar de vento. Tal como na segunda linha, fenetra e finestra, só podemos estar a falar do interior da janela. Porque estamos a falar do fim do ser. Que é a nossa casa, que somos nós, e é que a nossa casa é como extensão de nós. Reparem, as línguas, supostamente traduzindo a palavra janela portuguesa, traduzem janela por metade da janela. Não é? Na realidade, aquilo que nós usamos para traduzir a janela é isto. A nossa janela é fruto de uma visão dual, dupla. A janela deriva o termo, etimologicamente, da palavra, do nome do Deus, Jesus. E, portanto, a nossa janela é vista de dentro e de fora. São as duas faces da medalha ou da moeda. Reparem como isto é interessante, não é? E podíamos levar a coisa mais longe, inclusivamente. Eu vou tentar mostrar-vos aqui dois exemplos, duas janelas manuelinas, explicando tudo. É muito vulgar as janelas manuelinas serem duplas. Tal como os pórticos manuelinos serem duplos. Portanto, essa dupla ideia do dentro e do fora está aqui perfeitamente dado. Do género está perfeitamente dado. Mas eu dou-vos outro exemplo. Por exemplo, a língua portuguesa é a única língua em que existe a distinção entre ser e estar. Os espanhóis também dizem que usam o estar, mas na realidade não o usam no mesmo sentido em que nós usamos. Ser e estar. Ora, isto é a prova provada de que, ao contrário dos outros que não sabem estar, nem sabem o que é estar, portanto não sabem o que é a relação que o estar nos dá, só sabem ser, são individualistas por isso mesmo, enquanto nós sabemos o que é ser. O eu próprio e o eu dos outros. Imagina isto como os seres como linhas verticais e depois uma linha horizontal que está traçada sobre todos os outros, que põe todos em contacto. Isto é o ser, isto é o estar. Somos únicos. Antes de nós, só o sânscrito. Que é uma língua morta, como sabem, não é? Bem. Mas eu quero sair desta fase, porque efetivamente isto é muito interessante, mas estas questões são questões preliminares, para mostrar que temos que, de alguma forma, libertar-nos destes condicionantes, que são condicionantes. Se queremos ir além do bujador, não é? Se queremos ir além do bujador, temos que arranjar a coragem e os navios para ir além do bujador. E as naves e os veículos para ir além do bujador. Não é? Senão não vamos além do bujador, ficamos aquém do bujador. No mar tenebroso, no mar interregno. É aí que as coisas estão. Bem, há um elemento muito importante do trabalho que há muitos anos eu desenvolvo a respeito da identidade portuguesa, que tem a ver com o biorritmo português. Eu não vou ter tempo, se calhar, de estar. Eu tinha pensado, aliás, tinha combinado até com o Luís, que eu estava ocupado para fazer aqui uma construção, mas se calhar prefiro assim, porque assim tenho tempo, ganho tempo. Mas isto, vocês conseguem ver lá ao fundo? Eu explico, vou lá explicar. Força para cima, ele de baixo. O de baixo é para cima. Exato. Não. Já está. Está? Estão a ouvir? Não. Está todo em cima. Hã? Não é? Não está ligado. Tem que ser mesmo com força, ou de baixo. Já estava a escrever, se quisesse. Tá, obrigado. Bem, isto é um quadro geral. Mais uma vez, é a demonstração de que não existe liberdade. Se houvesse liberdade, este quadro não era possível construí-lo. Este e outros, eu posso mostrar ou não, dependendo do tempo. Eu agradeço quando faltará em 15 minutos no minuto. Não? Okay? Mas é assim. Este quadro, como vão verificar, todas as datas que estão ali são nossas conhecidas da escola primária. Eu não inventei uma única. Ele veio um ano a chegar a isto. Cheguei a isto em Tomar. Eu vivi em Tomar durante uns anos e aí foi um momento de monaquismo meu e que me permitiu
dá bastante saltos para muitas direções e também neste sentido do entendimento, ou pelo menos caminhar no sentido do entendimento da identidade portuguesa e daquilo que Portugal foi, é e será. Bem, podemos dizer que a história portuguesa, vamos esquecer esta parte aqui da República, não é? Vou para este lado, é para tapar isto. Podemos dizer que a história portuguesa é constituída por dois momentos, monarquia e república. Vamos tratar da monarquia. A monarquia foi constituída por 4 dinastias. A primeira durou desde 1128 a 1383. A segunda, depois de 2 anos de interregno, de 1385 a 1580. A terceira, de 1580 a 1640. E a quarta, de 1640 a 1910. Ninguém tem dúvidas sobre isto. São datas consensuais, perfeitamente, aliás, como todas as outras que não vão ver. Fazendo as contas, nós obtemos ali 255 anos. Na primeira dinastia. Na segunda dinastia, temos 195 anos. Somando com os 60, que realmente ainda são uma extensão da segunda dinastia, porque o Filipe era herdeiro legítimo dos reis de Portugal. E, portanto, a monarquia filipina que nós abominamos tinha legitimidade para assumir o poder em Portugal, como assumiu. Depois perdeu por causa de não cumprir aquilo que as cortes e aquilo que tinha sido assinado como protocolo prévio para que pudesse ser alçado ao trono, serem aclamados como reis de Portugal. Evidentemente, depois houve a possibilidade do golpe de Estado que os destornou, porque eles não estavam a cumprir. Aliás, porque a monarquia portuguesa tem uma característica muito engraçada. A monarquia portuguesa, o rei é um rei direito divino. Portanto, o rei é o representante de Deus na terra. Mas tem que ser referendado pelo povo. Se o povo, e tem que ser aclamado, tem que ser apresentado ao povo em público. Se for aclamado, é rei. Se for pateado, não é. Há um ritual para isto, muito bonito, aliás, que eu descobri nos Estados Unidos da América do Norte, na coleção do Carvalho Monteiro. Já publiquei o texto, que é um texto que andava perdido, ninguém sabia onde é que estava o ritual da aclamação, e está publicado já. Quem estiver interessado, depois diz-me, porque eu digo onde é que ele está disponível online. E, portanto, somando os dois tempos destas duas dinastias, é o que temos os mesmos 255 anos. O que não deixa de ser interessante, se vocês se recordarem daquilo que o João Medeiros ontem disse, acerca do 256. Não é? Que é o ciclo de Saturno. Isto falta ali um ano, mas uma unidade. Mas já vamos ver que essas coisas, neste tipo de contabilidades, são menores. São consideradas menores. Não há dúvida que se nós fizermos o João Medeiros ontem referiu-se aos ciclos de 256, referiu-se aos ciclos de tarde de 256 e de um quarto de 256. Não se referiu ao dobro de 256, porque se tivesse referido ao dobro de 256 também ia dar certo. Reparem, nós em 1500 estamos a descobrir o mundo. 512 anos depois estamos a ser descobertos. A história muda o sentido. Estão a ver? Portanto, isto é uma regra e bate sempre certo. Aliás, como viram ontem, batia sempre certo também no esquema do João Medeiros. E bate sempre certo, rigorosamente certo. Portanto, onde é que está a liberdade? Onde é que está a liberdade? Bem, quarta dinastia, temos 270 anos. Fazendo as contas, e as pessoas dizem, mas isto pode chegar a muitos números e tal. Não pode, não. Sabem porque é que não pode? Porque, por mais que a gente dê voltas às contas, vamos encontrar sempre um número primo no fim. E o número primo mais regular é o número 17. E, enquanto número primo, não é possível ser reduzido a 8. Isso é um erro que se comete quando se reduz um número primo, teosoficamente. Não pode ser. De acordo com as regras, não dá. O número primo vale por si mesmo. Não pode ser transformado noutro. E, portanto, temos o número primo 15 vezes nos 255 anos. Evidentemente, novamente, 15 vezes 17 anos. Vocês podem fazer as contas todas que quiserem. Não vão encontrar nenhum número que consigam meter aqui que não seja este. Eu fiz todas as experiências possíveis e imaginárias. Porque eu testei isto, evidentemente. Eu não venho apresentar isto pela primeira vez. Isto foi feito em 78. 78. Bem,
tudo somado, 15 mais 16... desculpa, falta uma quarta dinastia. Se a gente tentar fazer o mesmo tipo de contabilidades, faltam-nos 2 unidades. Faltam 2 unidades para dar resto de zero. Portanto, o ciclo não está completo, aparentemente. Mas, de acordo com a lógica desta disciplina, que é uma disciplina tradicional à qual se dá o nome de epilogística, é possível para acertar ciclos, visto que nem todos os ciclos começam no dia 1 de janeiro e no dia 31 de dezembro, é possível para acertar ciclos adicionar até 2 unidades ou subtrair até 2 unidades. Nós não precisamos adicionar e buscá-los fora. Porquê? Porque as temos dentro. Os 2 anos de interregno, somados aqui, dá 272, o que corresponde a 16 ciclos a 7 anos. Bem, isso é muito bonito. Parece uma coisa, parece uma mágica que eu tirei do chapéu para dar certo. Ok. Vocês sabem quantos reis houve na monarquia portuguesa? 34. Isto é, 2 vezes 17. 17 na primeira e na segunda dinastia, 17 na terceira e na quarta. Se contabilizarem os nomes originais de todos os reis, Afonso, Sancho, Diniz, Pedro, Fernando, João, Duarte, etc., são 17. Portanto, não dá certo, mesmo que a gente não queira. Você não quer, mas dá certo. Não é? Como diz o outro, não é? Pode não ser verdade, mas é verdadeiro. Bem. Exatamente. Bem, isto levava-nos muito longe. Eu não tenho tempo para estar a explorar isto noutras direções. Mas quem quiser explorar isto noutras direções, está publicado num livro que está acessível. É preciso encontrá-lo. Também às vezes é preciso ter sorte. Ou intuição para chegar ao sítio onde ele está. Mas o livro foi publicado pela Arcano Zero, editora Arcano Zero, e intitula-se Da Face Oculta do Rosto da Europa. Esse livro tem vários capítulos dedicados a esta matéria e, inclusive, a integração destes ciclos nacionais nos ciclos grandes dos Manvantaras e das outras eras tradicionais. Bem, Idade de Ouro, Idade de Prata, porque isso é um conhecimento tradicional que vem já pelo menos dos gregos e dos latinos. Bem, portanto, acabado este ciclo, verificamos que temos 15 mais 16 ciclos a 7 anos. Temos, portanto, 47 ciclos a 7 anos. Não é? Bem, vamos tentar fazer um exercício idêntico para a República. Aqui na República eu uso uma data que nos é oferecida pelo Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, no Horóscopo de Portugal, coloca o ano de 1978 como o da morte de Portugal. É a transição do Sol para o signo de Peixe, portanto, a morte de Portugal. Ok, o Fernando Pessoa chegou aqui, só que chegou por outra via. Vamos fazer as contas. Temos 68 anos, isto é, 4 vezes 17. Mas será que todas as outras regras que se utilizam ou que se aplicam nos outros casos se aplicam também aqui? Não é? Será que também os presidentes da República, tal como os reis, correspondem ao mesmo modo? Correspondem. Até o Ramalhianos, a 78. O Ramalhianos... 78 é uma data importante. É o fim do PREC. Portanto, é um corte abrupto. É a eleição por voto secreto universal do Presidente da República. Portanto, até o Ramalhianos temos 17 presidentes, 13 oficiais e 4 interinos ou provisórios. Portanto, também dá certo. Bem, mas há outras aplicações. Nós podemos, e eu vou só mostrar-vos algumas aplicações, porque há realmente algumas aplicações que são muito curiosas. Eu tenho aqui as listas, mas não vale a pena apresentar. Vocês, se quiserem, vão à procura disto noutros sítios. Bem, o primeiro exemplo da aplicação do 17 foi aqui. Evidentemente que eu retirei as tábuas laterais. Porquê? Porque, aliás, para me lembrar até de falar delas. Porque as tábuas laterais, ao contrário das centrais, que têm 17 figuras em cada uma delas, só têm 13. É como se isto fosse, reparem, houve 2 rainhas em Portugal. Temos 34 reis, ou 34 figuras, e 2 rainhas. Duas personagens femininas. Isto é uma profecia. E se a profecia para a monarquia é esta, para a República é outra. Porque a República, os poderes estão cindidos. Portanto, temos uma dualidade que não existe na monarquia. Aliás, como o próprio nome indica, a monarquia é o poder de um. Não é? Monos. Portanto, aqui está o exemplo disto. E quando eu digo uma profecia, vocês porventura poderão pensar, bem, está a exagerar.
Não estou, não. É que o homem que planeou isto, com o pintor, evidentemente, era um profeta. Foi o primeiro indivíduo, além disso, a quem foi atribuída a designação de encoberto. Em Portugal. O rei Dom Afonso V, colonizado do africano. Também ele alquimista, também ele astrólogo, escreveu 2 tratados sobre a constelação do Cão Maior e a estrela Sírios, que se perderam. É uma pena, certamente, porque seria importante. Nós conhecemos isto por um amigo dele judeu. E era um homem que se dedicava, como judeu, o Abraão, o Isaac Abravanel, desculpem, à epilogística. Ao quê? Exatamente às contabilidades das eras. E, portanto, estava lá. Bem, mas há uma outra obra da mesma época, embora hoje saibamos que não é bem assim, porque esta obra houve uma análise dendrocronológica, isto é, uma análise à madeira que serve de suporte ao quadro, e verificou-se que este quadro, portanto, a Almada Negreiros, toda a gente escreveu sobre isto, não pode ser aceito exatamente. Porquê? Porque este quadro não pertence a Nuno Gonçalves. Este quadro foi pintado mais de 100 anos depois da morte do Nuno Gonçalves. À maneira dos quadros antigamente. Seja como for, mesmo tendo sido pintado 100 anos depois, vocês querem ver uma coisa curiosa. Bem, o nome está errado, primeira coisa. Ecce homo ou não é? Aquilo é o encoberto. Ecce significa eis. Portanto, mostra-se. Ele esconde-se. É o encoberto. Mas o que é mais engraçado é que se vocês contarem, isto já parece doentio, obsessivo, mas se vocês contarem os espinhos que saem do sudário, são 17. Isto não é por acaso, evidentemente. O número 17 é um número que, se vocês consultarem bibliografias sobre aritmosofia, números, etc., não vão encontrar o número 17, regra geral. O número 17 não está lá em lado nenhum. Porque é um número extravagante. Os números primos desapareceram completamente porque são os números difíceis. Os números difíceis de tratar são os números primos. Exatamente porquê? Porque eles correspondem a si próprios. Portanto, é preciso conhecê-los e não aos outros para os conhecer. É a dificuldade que está nos números primos. Mas, além disso, há outra coisa muito curiosa. É que este personagem tem uma corda ao longo do corpo, não é? Que está também aos pulsos, e nos pulsos tem um laço de amor. Portanto, o laço de amor ali é um sinal de reconhecimento, que eu não tenho tempo agora para falar sobre isso, mas é um sinal de reconhecimento muito importante para nós sabermos perante uma imagem, e sobretudo imagens portuguesas, porque isso só aparece na pintura no século XV na Borgonha, na Flandres, e depois em Portugal. Mais nenhuma pintura europeia usa laços de amor para identificar personagens como indivíduos que tenham aderido a uma causa espiritual. Que é o que significa o laço de amor. Mas eu vou mostrar-vos outro exemplo muito importante, que é este outro, que é o de, aliás já ontem foi aqui referido, mas francamente o assunto fundamental não foi referido e merece ser referido. Tomar Mafra tem a estrutura do edifício de Mafra, que é um cubo. Primeira coisa, o arquiteto não foi Ludovice. Os jesuítas não tiveram nada a ver com o assunto. O frade que veio contar a história dizendo que se fizerem um convento e tal, vão ter meninos. Já tinha morrido quando se diz que ele fez essa conversa com o rei. Está tudo fora do sítio. Portanto, o que se passa é que o convento de Mafra é a representação eu vou resumir isto, quem quiser depois faz perguntas, é a representação da Jerusalém Celeste descrita no Apocalipse. Rigorosamente. Geometricamente falando. Além disso, é um edifício que está todo ele construído sob o número 17. O lançamento da primeira pedra foi no dia 17 de novembro de 1717. Sempre que se acendiam velas no interior da Basílica, acendiam-se múltiplos 17. Há 17 tocheiros na Basílica. Há 17 para-raios no edifício. Mas vocês querem que eu continue? Bem, e o edifício que faz a contraparte com este, que é a Baixa Pombalina, se nós atendermos à sua totalidade, porque a Baixa Pombalina tem que ser entendida como uma totalidade, também tem uma geometria muito própria, como aliás Mafra, mas eu não tenho tempo para estar agora a explicar essas coisas, essas minúcias. Mas este edifício é na realidade, não Cristianópolis, mas Heliópolis.
Porque os elementos fundamentais são o Sol, aliás, como se vê, não é? O Sol no zénite e o Sol no nadir. Portanto, o Sol aqui é que manda, ou seja, o Sol aqui é a imagem do rei, é o rei Sol. Portanto, Heliópolis é aquilo que nós temos aqui. E temos outra coisa muito curiosa, é que de acordo com um cronista, também foi citado ontem, Frei João de Santana, este edifício, isto pode não ser verdadeiro, mas é verdade, este edifício tem, segundo ele, 666 divisões. Ora, 666 é exatamente o resultado da soma de todos os números no quadrado do Sol, 6 por 6. 36 potenciais. Pronto. Portanto, isso, e o cânon está lá, exatamente na entrada, neste sítio que eu vos mostrei, inicialmente, que se repete aqui, ao Sol, é a medida de todas as coisas, e todo o edifício é construído com base no mesmo modo. A geometria mostra isso. Tudo. Em todos os espaços do edifício, inclusive a planta, ao quadrado 6 por 6. Bem, portanto, isto é um exemplo de aplicação 17, está com uma baixa, já disse, não é? Não vale a pena agora voltarmos à vaca fria, como se costuma dizer. Mas depois temos outros exemplos, e um deles, um dos mais importantes que eu devia ter apresentado já, que não apresentei, é este. Isto é, vamos dizer assim, um suposto, eu creio que é mais do que um suposto, mas pronto, vamos colocar a dúvida, um suposto brasão de Afonso Henriques. Ontem o Luís falou disto, não é? Este escudo esteve pendurado em Coimbra durante séculos, até que desapareceu misteriosamente, junto ao túmulo de Afonso Henriques. Esta é outra do inferno. São Bernardo, muito importante para Portugal, São Bernardo, fantástico. Ok, então explica-me lá, porque é que, se é tão importante, porque é que o Afonso Henriques se foi fazer sepultar, e o Dom I também, no Mosteiro da Concorrência? Em Coimbra. E não foi para Alcobaça. Estão a ver? Não é preciso muita documentação. É outra história. Olha, o Afonso Henriques não é Afonso Henriques, a gente chama-lhe assim, mas o homem chamava-se Luís Muniz. Era filho do Egas Muniz, porque o Dom Afonso Henriques nasceu tolhido pelos artelhos, nasceu com os tornozelos unidos, e portanto só há espadeirada, na altura não havia como, não é? E houve um milagre. O do Egas Muniz pegou no menino, no Afonso Henriques, autêntico, não é? Levou a Santa Maria de Cárcere e veio de lá com o menino curado. Claro, trocou pelo filho dele que tinha nascido no mesmo dia. E vão dizer assim, como é que prova isso? Como é que prova isso? Onde é que estão os documentos para provar isso? Muito simples. Querem ver? Eu conto uma história que vocês conhecem desde a infância, desde a escola primária. Não é preciso mais. Não é? Lembram-se daquelas histórias acerca da honradez do cavaleiro? O cavaleiro tinha que cumprir todas as regras para continuar a ser honrado e a ser aceito dentro da cavalaria, porque se não cumprisse as regras era expulso da ordem de cavalaria. Bem, o Egas Muniz fez um contrato em nome do Afonso Henriques com o primo do Afonso Henriques, rei de Leão. O Afonso, rei de Leão. E o contrato era que o Afonso Henriques havia de lhe prestar homenagem, mas vassalagem. O Afonso Henriques, evidentemente, quando o Egas Muniz fala, o Luís Muniz, e assim também percebemos porque é que ele bateu na mãe. Está tudo fora de sítio. Tudo fora de sítio. Há uma tese de doutoramento de Coimbra, dos anos 50, do professor Ricardo Sousa Soares, que desapareceu das bibliotecas todas. Nunca foi publicada e desapareceu das bibliotecas todas, onde se defende exatamente esta tese, com documentos que estão em arquivos, que também desapareceram. Porquê é que o túmulo que teve para ser aberto e ser analisado, o ADN, não sei o que mais, não foi consentido? Porque, evidentemente, há essa noção de que aquilo pode ser perigoso. Pode ficar a história toda em causa, porque aquilo que se diz ter sido o primeiro em Portugal não é bem o primeiro. Quer dizer, é o primeiro, não é da família. Não é? É da outra família. Portanto, reparem, estas questões são questões que têm a ver... Isto é o nosso nevoeiro. Isto é o nosso nevoeiro. Nós queremos libertar-nos destas cargas, algumas delas que vêm do antigamente, do regime autoritário, não é? Como nós dizemos habitualmente, temos que resolvê-las. Temos que resolver tudo isto. Se quisermos avançar em direção à saudade. Bem, mas o escudo suposto do Afonso Henriques, reparem, tem os besantes, não é? O Luís ontem já explicou o que são os besantes, são estes, os escudetos dos besantes são os pequenos pintas brancos. E reparem outra coisa engraçada. Quantos são os escudetos com besantes? Vamos contar a partir do centro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11, 12, 13, 14, 15, 16, eu contei mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. O escudo original do Afonso Henriques tem 17 anos. O escudo é de 5 anos. Bem, então onde é que isto vem? Isto vem do Eurique, a tradição do Eurique. Eu também não tenho muito tempo para estar a explicar isto, mas a tradição do Eurique, deixa-me só avançar para as aplicações, já vou à tradição do Eurique no instante. Há uma muito importante, que vocês ontem já viram. É aquilo que o João Medeiros dizia. Eu estou 150%, se não 200% de acordo com ele. E temos outra. O Gago Coutinho e o Sr. Cabral fizeram a travessia aérea do Atlântico Sul na década de 1920. Precisaram de 3 hidroaviões. Foram tantos quanto o Estado português tinha comprado para a sua força aérea. O primeiro, em que partiram de Lisboa, tinha o número 11. Caiu perto de Cabo Verde. Foi substituído pelo número 16, que demorou 3 semanas a chegar lá de barco. Voaram menos de 20 km. Foi ao fundo. Tiveram mais 3 semanas à espera do último, com o qual chegaram ao Brasil. E o último, que está no Museu da Marinha, reparem que número tem. E agora, para não terem dúvidas nenhumas, eu vou mostrar-vos outra coisa que aconteceu comigo, que me deixou perfeitamente boquiaberto. Eu tenho pena de não ter como tenho como... É aqui, não é? Ok. No Recife, eu cheguei ao Recife, em 2012, estive no Recife expressamente para falar para me encontrar, para ter uma entrevista com o Ariano Suassuna, que era o falecido já há uns meses, era o suposto-ministro por excelência no Brasil, e com quem tive uma conversa que estava previsto durar meia hora, tive uma conversa de mais de 3 horas com ele, e continuaríamos se não tivéssemos anos compromissos, porque as cerejas estavam ali mesmo à nossa frente. E, portanto, era um homem fantástico, desconhecido em Portugal, mas que convém perceber para percebermos o Brasil. O Brasil, grande parte do Brasil, está condensado naquilo que ele chama a arte armorial. O que é este armorial? É exatamente aquilo que é a genealogia sagrada. São as armas, é o escudo, é a heráldica, a arte armorial. Bem, então eu cheguei ao hotel, no Recife, e, como faço sempre, pedi uma planta do Recife. Deram uma planta do Recife, eu abri a planta e dou de caras com uma praça chamada do 17. O que eu não disse outra coisa, é que todas as nações, antigas colónias, herdam da nação-mãe o biorritmo. Portanto, o Brasil, Angola, Moçambique, etc., todas essas nações têm o mesmo biorritmo de Portugal, isto é, o número 17. Para o Brasil, visto que a história do Brasil a independência já começou em 1825, é mais fácil ver do que para os outros, começou só anteontem. Mas o Brasil anda a par connosco, só que invertidamente. O Brasil, neste momento, vai entrar numa depressão profundíssima. Exatamente ao contrário do que está a acontecer connosco. É um estudo para outra ocasião, também, porque pode ser feito. Já apresentei isso lá no Brasil, e a coisa, em Brasília mesmo, e portanto a coisa tornou-se mesmo evidente, inclusive porque os brasileiros a dar não tem mais as chegas. Bem, o Brasil também está construído de acordo com o mesmo modo do 17, hein? Com uma baixa, tem 17 ruas, está orientada a 17 graus do norte, etc, etc. O Brasil também tem o Niemeyer e o Lúcio da Costa, que construíram o Brasil de acordo com a mesma lógica. Bem, Praça 17. Bem, eu na manhã seguinte acordei e a primeira coisa que eu quis fazer foi ir à Praça 17. O Recife é uma cidade horrível. Tal como a Bahia. Aquilo que nós vemos cá são dedos postais. Dedos postais. Mas o Recife é pior que a Bahia. O Recife é uma ruína. Eu não sei como é que a malta vai daqui para lá de férias. Porque ainda por cima há tubarões na praia. E depois há outra coisa. Há uma avenida Ribeirinha, que tem 28 km de extensão e que tem uma praia, voltada portanto ao Oriente, não é? Tem, portanto, 3 faixas de rodagem para cada lado, 6 faixas de rodagem, e depois tem os arranha-céus com 40 andares. Ali, 20 e tal quilómetros.
às 11 da manhã já não há sol. Não é? Fica tudo à sombra, a praia. Portanto, a malta vai daqui de férias para lá, deve passar a vida nas piscinas, que é o único sítio onde não há tubarões e onde há sol. Ora, na praça em causa, no Recife, há uma igreja dedicada ao Espírito Santo. Que é uma coisa muito vulgar no Brasil. Aliás, o culto do Espírito Santo no Brasil está vivérrimo da costa. Quem está a estragar o culto do Espírito Santo no Brasil são os padres italianos. Os padres italianos estão a criar exatamente a tentativa, estão a tentar destruir a ideia de fraternidade que está implícita no culto. A ideia da partilha. Sabem o que eles fazem? Regra geral. Estão na Amazónia, isso é terrível. Eu já estudei. Tem um livro sobre a Amazónia pronto a ser publicado no Brasil, sobre o culto do inverno na Amazónia. E na Amazónia é terrível. Porquê? Porque os tipos incluíram na festa do Espírito Santo, em vez de incluir o bodo, que é a partilha total, incluíram um sorteio. Só ganha um. Estão a ver? Portanto, isto é a prova que as coisas... Há para aí uns fantoches. Mais 15 minutos, Manuel. Muito obrigado. Há uns fantoches, não é? Aqueles que movem as coisas por baixo. É isso que está a acontecer. Bem, mas nesta praça existe, logo dentro da igreja, uma estátua lindíssima, aliás, que eu já conhecia, de fotografia, dedicada às Amazonas. Aliás, à Amazónia, no singular. Pronto, ok. Mas eu entrei na igreja, vi a igreja é uma igreja muito simples, como as igrejas do Espírito Santo de regra geral são, e depois decidi perguntar a várias pessoas que estavam dentro da igreja, havia umas senhoras a limpar a igreja, havia um sacristão, havia N pessoas dentro da igreja, e eu fui perguntando às pessoas se sabiam qual a razão da praça ter aquele nome. Toda a gente encolheu os ombros e não sabia. Bem, ok, saí da igreja, vi essa estátua, uma rua logo à esquina, que fica numa esquina, via como há muitas lanchonetes, não é, no Brasil, entrei na lanchonete a perguntar agora, diga lá, por que é que aquela praça se chama 17? Bem, então a quem é que eu devo perguntar? Ninguém sabia. Ainda perguntei mais 2 pessoas na rua, ninguém sabia. Bem, ok. Decidi sair da praça. A praça é uma praça muito grande, comprida, retangular. Decidi sair da praça. E, quando vou atingir o extremo oposto da praça, vejo outro monumento. Que está excêntrico. Tem este plinto com uma águia, e quando a gente dá a volta, uau! Gago Coutinho Figueiredo Cabral. Reparem, não se chama Praça de Santa Cruz, Praça Gago Coutinho Figueiredo Cabral, chama-se Praça 17. E há outra praça com o mesmo nome no Rio de Janeiro. Vão ver? O número está lá. Eles não sabem, mas está lá. Porque ninguém sabe responder à pergunta. Bem, vamos ao Ourique então, para não perdermos aqui o fio à meada. Ourique, vamos ver esta imagem. Isto é uma síntese, é uma imagem sintética, é uma gravura de 1631. Eu fiz uma exposição virtual sobre o Milagre de Ourique, que é um tema que nunca terá uma exposição oficial. Eu decidi fazer uma exposição virtual, da qual publiquei o catálogo. A exposição nunca haverá, mas o catálogo existe. E portanto, coleciono isto tudo e as coisas que não terão desaparecido. Ainda soube recentemente que no Convento de Cristo havia 2 pinturas representando o Milagre de Ourique, que desapareceram. Não se sabe para onde é que foram. Mas também desapareceu o cerebelo de São Tomás Becket, que acharam que era uma água suja e deitaram para a pia, portanto. É possível. O São Tomás Becket era, ou foi, o padroeiro, ainda hoje é o padroeiro da Geral Tomar. É uma coisa que muita gente não sabe, mas é o padroeiro da Geral Tomar. Bem, esta imagem é uma imagem sintética, como eu vos disse. É uma imagem que aparece numa obra do século XVII, anterior à Restauração. Claro que os espanhóis não gostavam nada deste tema, porque este tema imediatamente revertia para a independência nacional portuguesa. Porque, de acordo com a profecia de Ourique, Portugal
teria uma história esplendorosa até à 16ª geração de Afonso Henriques, isto é, Afonso Henriques 1 mais 16. Está a ver? É um mito fundador este. Teria uma história esplendorosa, depois entraria em decadência durante um período indefinido, para mais tarde, depois desse interregno, voltar à glória original. Então, é um modelo que eu já vos apresentei. Portanto, é o 17, está aqui marcado o período áureo inicial, o interregno e o período áureo final. Todo o modelo. É aqui que nós temos que basear-nos. Todas as nações da Europa têm um mito fundador. Todas. E nesse mito fundador há de haver números ou outras coisas que fazem haver os números. No nosso caso é este o mito. Bem, e portanto, exatamente. Bem, e portanto, nesta perspectiva, eu tenho que, esqueci-me há bocadinho de mostrar outra coisa, que é o seguinte, há uma igreja em Tomar, São João Batista, vocês têm lá embaixo na banca o meu guia de Tomar, que foi editado há uma semana atrás, onde quem quiser ir a Tomar para ver as coisas que há lá para ver, mesmo aquelas que não são visíveis, o guia é fundamental porque eu chamo a atenção exatamente para esses pormenores que não são habitualmente visíveis. Em Tomar há uma igreja, a Igreja de São João Batista, que é a igreja central da cidade, onde existe um retábulo desfeito, em que uma das tábuas é esta famosa, que já serviu também de capa para um dos meus livros, que é o encontro de Abraão, neste caso, por acaso, não Abraão, mas Abrão, só, ainda não era Abraão, era só Abraão, que vem vestido de cavaleiro, vestido de preto, uma armadura preta, e segura na mão um pedaço de pão. E faz um gesto de homenagem, mão direita no coração. E, do outro lado, temos o Melquisedeque, que segura um cálice, um grau, se quisermos, e abençoa o patriarca. O mais interessante disto não é propriamente o encontro de Abraão e Melquisedeque, porque isso repete noutras igrejas templárias. Em várias. Não vale a pena agora estarmos a entrar por nós, mas em várias acontece isto. Só que, neste preciso quadro, há uma coisa que não há nos outros quadros. É que por trás de Abraão, por trás de Melquisedeque, temos uma coisa que é fundamental, que é a representação de um judeu, um muçulmano e um cristão. Portanto, estamos perante uma ideia de fraternidade e de inclusão e não de exclusão das religiões do livro. Não é? Na mesma igreja, no mesmo retábulo, isto interessará especificamente aqui ao Luís, não sei se ele conhece, mas se conhecer, pronto, paciência, é assim, mas acho que a última ceia, reparem, um dos símbolos que o Luís apresentou como um símbolo de Melquisedeque, quem levanta o pé, ostensivamente, é Judas. Não pertence àquela história. A praia dele é outra. Vão ver? Bem, só me falta referir uma coisa antes de terminar. E isso é o seguinte, se me é permitido ainda, ora, onde é que isso está? Onde é que eu tenho esse? Onde é que eu pus isso? Desapareceu. Desapareceu, não, está aqui, não está, bem, desapareceu, não interessa. Desapareceu uma imagem que faltava para explicar como é que surge a ideia do Quinto Império, associada à ideia dos 3 ciclos da história joaquimitas. Acho estranho que não esteja aqui. Desculpem, mas deixem-me ver. Está aqui, exatamente. Está aqui, está fora do alinhamento. Ora, cá está, a imagem. Isto é uma imagem impressa, é uma gravura impressa num dos livros do Quinto Fiore. As primeiras edições impressas, evidentemente, são do século XVI, mas é uma gravura impressa no século XVI, num dos seus livros, este especificamente, o Tratado sobre o Apocalipse, que é um livro muito conhecido em Portugal. O António Vieira, por exemplo, usou, já agora um parênteses, para quem não sabe, é outros juveleiros. Quando se fala do António Vieira, é preciso ter cuidado. O António Vieira, no fim da vida, alguns 2 anos antes de ter morrido, renegou tudo quando escreveu o Conselho. Renegou tudo. Porquê? Não me pergunte, leia o texto que ele está por
publicado recentemente, foi publicado há cerca de 2 anos, onde eles põem as suas razões. Renegou tudo. Portanto, tudo quanto nós fazemos no texto do Pessoa que ele renegou, como o Caminho da Serpente, por exemplo, não podemos nunca mais utilizá-lo. Também não podemos utilizar o texto do António Vieira para justificarmos o que é que seja, porque ele renegou. Vão ver? Bem, portanto é preciso ter cuidado. Bem, então o que é que nós temos aqui? Temos as 3 pessoas, que são os três tempos. O tempo do Pai, o tempo do Filho, perdão, e o tempo do Espírito Santo. Estes 3 tempos cruzam-se. Apenas o tempo do Pai tem, digamos, se exprime de uma só vez. Porque o Pai não tem ninguém a quem se possa fazer anunciar. Não é? Quando ele surge, não há ninguém a quem se possa fazer anunciar. Portanto, ele surge, como a figueira dá figo, o Pai brota. Já repararam que a figueira é a única árvore de fruto, não dá figo, não dá flores, dá figo, não dá fruto. No livro do Deuteronômio da Bíblia, no Antigo Testamento, 3 plantas que se dão em conformidade e em plena harmonia na Canaã, na Terra Prometida, são a figueira, a oliveira e a romanceira. Exatamente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bem, é exatamente isso que está aqui. Portanto, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só que o Filho e o Espírito Santo têm dupla expressão. Porquê? Porque germinam e frutificam. Enquanto o Pai apenas frutifica, o Filho e o Espírito Santo germinam e frutificam. Portanto, 2 tempos para cada um deles. E portanto passamos a ter 1, 2, 3, 4, 5. E torna-se evidente porque é que o 5º império é o império do Espírito Santo, porque é aquele em que só o Espírito Santo tem vigência. É este o esquema básico utilizado na tradição portuguesa, e eu estou a simplificar, evidentemente, mas em suma é isto. Ora, e é com isto que eu vou terminar, dizendo só apenas que o nosso 5º império, e é preciso também sublinhar isto, não tem nada a ver nem com António Vieira. O 5º império de António Vieira é romano. O nosso 5º império tradicional não é romano. O nosso 5º império tradicional é grego. É outro nevoeiro. E como é que eu sei isso? Simples, olha, a imagem que vocês estão a ver diz isso tudo. Dom Sebastião, no tal palanque, à espera de ser aclamado enquanto imperador, neste caso, com 11 cavaleiros em torno da mesa, o 12º está aqui à frente. É como uma espécie de nouverture, não estava na tábua redonda, mas estava na tábua quadrada, porque na tradição portuguesa o palanque é quadrado, não é circular. E reparem que o 12º cavaleiro, que está perfeitamente identificado pela heráldica do escudo, aliás, como todos os outros estão também, embora os outros não se lhes veja o rosto, só se vê o rosto deste. O Dom Sebastião está sentado num trono imperial, o escudo embraçado, a espada na mão direita, e aos seus pés estão 3 figuras femininas, caídas. Aliás, com as mãos atadas atrás das costas, uma delas. São as 3 nações vencidas, os 3 impérios primordiais. Porque o 4º, que é o grego, representado pelo Alexandre Magno, está a passar o testemunho, reparem, o Alexandre Magno, andrajoso, velho, passar o testemunho ao cavaleiro de Dom Sebastião, para que o Dom Sebastião possa assumir o 5º Império. E reparem que ele tem a ponta para ele. Se quiserem, eu ponho isto um bocadinho maior para vocês verem. Ouviram? O velho andrajoso, o Império gasto, que vem dar testemunho e passar esse testemunho ao Dom Sebastião. E é Alexandre Magno. Não é por acaso que os nossos heróis, os heróis portugueses, quando querem adquirir a natureza heroica, não se dirigem a Roma. Nem pensar. Vão a Constantinopla. Todos. Não há um único que vá a Roma receber testemunho. Vão todos a Constantinopla receber testemunho. E há outra coisa, para terminar mesmo, que eu quero deixar-vos mostrar isto mesmo. Nós não falamos grego, mas pensamos à grega. Como dizia o Pessoa, não é? Os olhos, não é? Na mensagem. Toda a gente sabe o que é um pombo. Não é? Aliás, a gente vê na rua e diz, olha um pombo. Mas se a gente ouvir representado
num altar, num retábulo, diz: olha a pomba! Não sabemos grego, mas sabemos que o Espírito Santo é feminino, como em grego. E portanto a história está toda mal contada também nesse aspecto, porque a Trindade cristã tem 3 pessoas masculinas, o que é uma... A Natália Correia que dizia que temos que começar a falar em mátria, exatamente, e porque o Espírito Santo é feminino. E realmente é, o Parakletos, em grego, é do género feminino. E a terceira pessoa da Trindade cristã é feminina, é o Espírito Santo. É, aliás, o Espírito Santo, como disse o José Manuel Lanzar há pouco, não é? É o Espírito Santo que a Virgem emprenha. O que seria é muito estranho, não é? Porque feminino com feminino, não é? A pomba com a Nossa Senhora. Isso é um problema gravíssimo, teológico, que está em discussão. É a razão porque a Igreja Ocidental e a Igreja Oriental estão de costas voltadas uma para a outra. Ainda hoje. É uma questão teológica que vem da Idade Média. Bem, não sei se tenho algum minutinho. Sim? Ok. Então eu só quero então, para que possam usufruir também disto, quero mostrar-vos, é muito rápido, quero mostrar-vos 2 peças musicais onde todo este ideário está exposto sem uma única vez ser referido. Querem ver? Vou começar por mostrar uma peça de um brasileiro que eu conheço pessoalmente, ele já tocou em Lisboa, chamado Alceu Valença, e a música que vocês vão ouvir intitula-se Anunciação. Reparem como isto funciona. É a música, é o futebol, já vimos que é música. Das paixões que vem de dentro. As paixões que vêm de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. Tu vem chegando para brincar no meu quintal. No teu cavalo veio lugar pela oferta. Eu só guarando nossas roupas do varal. Na bruma leve das paixões que vem de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. O teu cavalo veio lugar pela oferta. Parem no refrão agora. Eu só guardo nossas roupas do varal. Tu vens. Tu vens. Eu já escuto os teus. Eu já os escuto imaginais. Tu vens. Eu já escuto os teus sinais. Como não há muito tempo, vamos. Se vocês quiserem ouvir, vão ao YouTube e vão à procura que encontram. Agora vamos passar uma outra que é uma peça